Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nossa vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Colocamos tudo nas mãos do Senhor e pedimos a bênção do Senhor, que cada lar seja cheio da tua glória, que a paz de Jesus entre nessa casa, que a paz de Jesus entre nesse ambiente, que todo tipo de animosidade, de briga, de intriga, de confusão cesse neste momento e que o dia de hoje seja marcado por milagres, seja marcado por sobrenatural. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos o teu favor, Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos no penúltimo dia desse propósito de 14 dias, orando e pedindo ao Senhor, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, a nossa vida tem que estar. Amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Decida ouvir a voz do Espírito de Deus diariamente. O Espírito Santo é meu amigo, ele é seu amigo também. E o Espírito Santo fala conosco diariamente. O problema é que tem tanta poluição sonora e não apenas, do ambiente, mas também dos nossos problemas, dos nossos desafios que nos impedem de discernir a voz de Deus com clareza. Quando eu durmo em um lugar muito movimentado, que tem muito barulho, geralmente demoro mais para dormir. Agora, quando eu vou para o interior, onde não tem muita poluição sonora, por incrível que pareça, quando chega 9 e pouco da noite já começa a me dar sono. E tudo por causa do barulho. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus porque tem outras vozes muito alto falando conosco. É a voz da dúvida, é a voz da incredulidade, é a voz dos amigos, é a voz daqueles que querem mandar na sua vida. No entanto, você não pode ceder às pressões das outras vozes. Você tem que se entregar à voz de Deus. Essa voz não falha. A voz de Deus, ela é perfeita. Deus governa o universo por meio de conversas. Então, entender isso é fundamental. Que uma palavra de Deus para a tua vida pode mudar completamente, o que você está vivendo? Deus governa o mundo inteiro, tudo foi criado por meio de uma palavra. Uma porta se abre por meio de uma palavra de Deus. Uma pessoa chega até você por meio de uma palavra de Deus. Uma promessa se cumpre na sua vida por meio de uma palavra de Deus. Então, entenda, você não pode ficar fazendo concessões às pessoas sem ouvir a Deus. Muitas vezes nós estamos em algum tipo de negociação e nas negociações é exigido muitas vezes que você ceda um pouco aqui, você baixe o preço ou determinado valor você venha dar a mais. E quando as concessões são muitas, não tem como esse negócio ser de Deus. Sabe por quê? Porque você abre concessões, o outro não abre concessões. O que isso significa? Que isso não é de Deus? Agora, quando for justo o negócio, então podemos entender que esse fluir, isso é Deus, amém? Sem complicações. Deus me ensina
ao ouvir o Espírito Santo diariamente, que o caminho do favor me mostra a vontade de Deus. O que é o caminho do favor? As coisas vão acontecendo, vai fluindo, vai acontecendo. Favor é uma pista de que Deus está envolvido nesse negócio. O caminho do favor é a vontade de Deus. O caminho do favor é a vontade de Deus. Então, se as coisas estão acontecendo, sabe, Deus está abençoando e eu estou indo para frente, eu estou numa direção de Deus. Uma mulher me perguntou assim hoje: por que a minha vida está estagnada? Eu não consigo entender, está tudo parado na minha vida. E eu disse para ela: você não está percebendo uma direção na sua vida? Porque uma direção de Deus nos mostra o caminho do favor. Então guarde isso, a direção de Deus te mostra o caminho do favor. E no caminho do favor as coisas acontecem. No caminho do favor milagres acontecem. No caminho do favor você é surpreendido com intervenções sobrenaturais. Então entenda uma coisa: nunca fique onde há ausência de favor. Alguma coisa tem que ser feita. Por que você vai permanecer num lugar ou você vai permanecer com uma pessoa onde as coisas não estão acontecendo? A ausência de favor, você está numa sociedade onde você está sendo realmente puxado para baixo, literalmente. Você sozinho estava indo muito bem e depois que você entrou nessa sociedade, você está sendo puxado para baixo? Você abandonou o caminho do favor? Deus quer ser teu sócio? Deus quer ser teu sócio? Certa feita eu iria fechar um negócio e Deus colocou uma inquietação no meu coração, e uma das coisas que o Espírito Santo me disse é que o Senhor não queria que essa pessoa com quem eu iria fazer o negócio, ela tivesse um sócio. E Deus disse para mim que Ele queria ser o sócio dessa pessoa. Então eu quero que você entenda, tem certas coisas que você não briga, sabe, com Deus. Você não pode concorrer com Ele, você nunca vai vencê-lo. Então é melhor você se submeter a Ele e obedecê-lo. Essas conversas que governam o mundo, que governam o universo, querem governar a nossa vida. Deus conversa conosco, o Espírito Santo nos mostra o caminho do favor e o caminho que não existe o favor de Deus. Por isso, você tem que ter o hábito de ouvir ao Espírito Santo diariamente. Você tem que criar, sabe, o hábito de ouvir a Deus todos os dias. O que Deus tem a dizer para você, o que Deus quer revelar para você, qual que é a instrução dele para a sua vida, qual é a novidade dele, quais os comandos dele para a sua vida. Jesus foi ao templo, como era seu costume. Davi orava 7 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sua presença é uma fotografia da sua paixão por Deus. A coisa mais importante na oração, sabe qual que é? Não é se você está ajoelhado para orar, ou deitado, ou orando em pensamento, ou tomando banho no chuveiro e ali conversando com Deus. A coisa mais importante para Deus na oração é você comparecer. Essa é a coisa mais importante na sua vida, é você comparecer. Esse é o propósito da oração, porque a Bíblia diz que o Deus que te vê em secreto te ouvirá. Deus quer te ver ali, é isso. Deus quer te ver na oração. Esse é o propósito de Deus, é o propósito do Eterno para a sua vida. Então, grave isso, use a sua energia para entrar na presença de Deus. E Deus vai usar a energia dele, o poder dele, para que você permaneça em oração. Então você usa a sua energia para entrar na presença dele. Vá lá, fecha a porta e ora, dobra o joelho, fala com Deus. E Deus
vai usar a energia dele, a presença dele, para manter você nesse lugar. Sempre que você orar, Deus vai te ver. Sempre que você orar, sempre que você orar, Deus vai te ver. Deus, Ele quer ver você entrando na presença dEle. O Espírito Santo lhe dará planos. Sempre que você entra na presença de Deus, Ele lhe dará planos. Ele lhe dará projetos. Ele colocará coisas no seu coração sobre o que você deve fazer. O Espírito Santo, Ele é o projetista do céu. Ele irá lhe revelar os planos de Deus. Lembra da oração de ontem à noite, que eu ministrei sobre Jeremias capítulo 29, que Deus tem planos de nos fazer prosperar, mas eu só irei prosperar se eu conhecer os planos de Deus? É por isso que eu tenho que ouvir o Espírito Santo. Sabe isso? Isso tem marcado a minha vida. Ouvir a Deus tem me abençoado. Ouvir a Deus tem mudado a minha história. Ouvir a Deus tem transformado a minha realidade. Ouvir a Deus vai mudar a sua realidade também. Uma hora na presença de Deus irá revelar as falhas, até dos seus planos mais bem elaborados, mais bem feitos, mais bem pensados, porque na presença de Deus tudo fica patente e nu. Amém? Na presença de Deus, Deus não deixa nada em oculto. Ele revela totalmente. Ele pode revelar também o quão longe teu coração está dele. Assim como Ele pode revelar que existe falha no teu plano. Existe falha nessa decisão. Que esse caminho que você está tomando não é um caminho dele para você. Nesses últimos dias eu tenho orado muito a Deus e eu tenho procurado, sabe, colocar os meus ouvidos em cima dos planos de Deus e entender o que Deus está querendo falar comigo. E eu sei de uma coisa, que há coisas que eu já sei, há coisas que eu não sei ainda, mas uma das coisas que tem me chamado a atenção nesses dias é que Deus tem sempre algo para me falar. É como se Deus quisesse sempre trazer ajustes ao meu coração, à minha maneira de pensar, à minha maneira de me movimentar. Eu já entrei muitas vezes na presença de Deus, sabe, pensando em receber uma palavra ali de consolo e uma ajuda para as cargas, e Deus vim com uma palavra de exortação para mim, me mostrando certas coisas e me fazendo olhar, sabe, ao meu redor com olhos diferentes. Deus faz isso. Lembre-se sempre que um plano divino é tão importante quanto a unção que você recebeu. Você conhecer o plano de Deus. Josué era ungido de Deus, ainda assim perdeu a batalha de Ai. E por quê? Porque não seguiu o plano. Mesmo você ungido, pode dar tudo errado. Porque você tem que seguir o plano de Deus. É por isso que nós vemos tantos ungidos, tantas pessoas ungidas, que estão sendo sabotadas no seu caminho. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque eles não estão observando o plano. Então estão tomando decisões emocionais, mesmo carregando coisas de Deus, mesmo, sabe, ouvindo a Deus para outras coisas. Não é suficiente apenas construir uma arca, você tem que construir a arca de acordo com o plano. Não é suficiente construir o templo, você tem que construir de acordo com o projeto. Não é suficiente construir o tabernáculo, você tem que construir o tabernáculo de acordo com o plano. O Espírito Santo sempre vai falar com você sobre o plano. Na presença de Deus, Ele vai expor a outra face das pessoas mais confiáveis na sua vida. Porque o Espírito Santo não deixa nada encoberto. É por isso que você tem que ter conversas com o Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra a verdadeira face do fulano, me mostra a verdadeira face dessa pessoa. O Espírito Santo vai revelar. Lembre-se sempre, todo mundo falha por causa de uma coisa. Quer saber o que é? Porque confiou na voz errada.
As pessoas falham por confiar na voz errada. Veja se esse não está sendo o seu erro, de você estar confiando na voz errada. Agora, se você tiver êxito, é porque você confiou na voz certa. Amém? É por isso que nós temos que ouvir o Espírito Santo e não qualquer voz. Sabe, se eu seguisse a voz dos homens, eu não teria feito o que eu tenho feito. Se eu seguisse a voz dos homens, eu nunca teria entrado para a televisão. Se eu seguisse a voz de Deus, eu nunca teria ido para São Paulo. Eu nunca teria voltado para o Rio Grande do Sul. Mas eu procuro ouvir a Deus. E se Deus amanhã ou depois mexer comigo de novo, eu estou pronto. Porque a voz de Deus está sempre certa. Eu posso me equivocar, eu posso me enganar. Por que a gente acha que é mais inteligente do que Deus? Escreve aqui nos comentários, eu não sou mais inteligente do que Deus. Escreve aí, eu não sou mais inteligente do que Deus. Amém? Ele é supremo, Ele é augusto, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente. Amém? Glória a Deus, aleluia, a Deus toda a honra, toda a glória. Eu quero declarar agora o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração e que você me ajude a compartilhar com 7 pessoas essa oração. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, certo? Não custa nada para você compartilhar. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Deus vai te abençoar, vai te recompensar. Amém? Então, me ajuda aí a compartilhar em nome de Jesus. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Eu tenho 2 anúncios. O primeiro que amanhã, se Deus quiser, estarei em São Paulo. Hoje já estou retornando, certo? Então amanhã estarei em São Paulo no culto das 9 horas da manhã. O endereço da igreja que eu estarei ministrando é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Convido você a estar com a gente nesse domingo às 9 da manhã. Eu estarei ministrando. Vai ser uma bênção de Deus. Nós vamos falar sobre a sabedoria no reino de Deus. Vai ser extraordinário o que Deus vai falar conosco. Então, não perca. Amém? E teremos um evento de batalha espiritual, um seminário de 2 dias, com grandes nomes do Ministério de Libertação, para alunos da Academia Kindle Global. Então, se você não é meu aluno ainda na Academia Kindle, aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, é só você clicar e se tornar nosso aluno. 19 e 20 de maio, tá bom? Vai ser uma bênção de Deus. E se você quiser ir no meu site, conhecer o meu site, é www.vinicius17.com.br. Lá você pode fazer a inscrição para a academia e se tornar nosso aluno. Inclusive tem todos os meus livros ali. Você que quer se aprofundar no profético, que ama o profético, vá lá no meu site e adquira. Glória a Deus. Muito bem, Salmos 91 diz assim: enquanto eu leio aqui, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Se não compartilhou, compartilhe agora. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai.
Colocamos aos teus pés a nossa vida, nossa família, tudo que temos e tudo que somos. Senhor, nós te pedimos uma bênção especial sobre cada pedido de oração que está aqui nos comentários e pedimos uma intervenção do Senhor com milagres, com provisão, com porta aberta, no nome de Jesus Cristo. Quebramos agora, Pai, todo tipo de ação maligna, de influência de Satanás sobre famílias, sobre projetos, sobre sonhos. Pessoas, meu Deus, que têm um grande potencial, que carregam dons, que têm talentos, mas que de alguma maneira estão travadas. Que o Espírito Santo traga um despertamento para essas pessoas. Oramos também pela salvação dessa casa, dessa família, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Senhor, visita eles em sonhos, em visões, fala com eles. Essa pessoa, Pai, que deseja ouvir a Tua voz, abre a sua visão e a sua audição espiritual, no nome de Jesus Cristo, e que ele possa ouvir o Espírito Santo, ela possa ouvir o Espírito Santo. Senhor, que caia por terra agora todo o plano do inimigo, todo o plano, Senhor, para atrasar, para trazer confusão, para trazer briga, para intimidar. Nós repreendemos agora toda ação maligna, quebramos a influência de Satanás e que caia por terra também em nome de Jesus toda palavra maldita, toda intenção má, toda maldade, toda obra do mal, do inferno contra a vida dessa pessoa não prospere. Tudo aquilo que foi feito para fechar as portas dessa empresa, tudo aquilo que foi feito para desfazer esse casamento, tudo aquilo que foi feito para trazer desunião, para trazer perturbação, me levanto agora contra as obras das trevas e dou uma ordem em nome de Jesus, que toda maldade seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Todo problema emocional, de depressão, de ansiedade, de angústia, de pânico, Senhor, de fobias, eu oro agora por um milagre, que essa pessoa receba a força de Deus, ela receba a alegria do Senhor, ela receba a paz de Jesus, que ela sinta a presença do Senhor na vida dela e que todo laço do passarinheiro seja cortado agora em nome de Jesus Cristo. Guarda os filhos, guarda esse casal, guarda essa família, proteja essa família, Pai, abençoe este lugar no nome de Jesus. E eu te peço, traga, Pai, um tempo de refrigério, de avanço e de grandes coisas nessa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que você tenha recebido da parte de Deus. Se não compartilhou, mais uma vez eu peço, compartilhe. Você faz parte dessa missão junto comigo. Amém? E também quero mandar um abraço a todas as crianças que me acompanham. Tem muita criança aí que também acompanha com os pais as orações. Que Deus abençoe a todos. 9 da manhã, vamos ter uma live incrível, com uma direção, uma instrução divina que vai te abençoar. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa na tua vida, família, negócios, projetos e sonhos. Que o Senhor traga uma verdadeira transformação em todas as áreas da tua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Também oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Senhor Jesus, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Por isso dizemos à doença, renda-se a Jesus Cristo. Dizemos à tristeza, à angústia, o aperto no peito, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Tira, Senhor, todo o ódio, toda a raiva, toda a inquietação, todo o incômodo que essa pessoa está sentindo e traga sobre ela a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda o coração, que guarda a mente. Nos conduza, Pai, segundo o teu propósito, nos conduza segundo a tua vontade, no nome de Jesus.
Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje e compartilhar uma palavra, uma lição que certamente vai te abençoar. Estamos no terceiro dia do nosso propósito de 21 dias para transformar a sua vida. Eu quero começar a oração de hoje com um testemunho para glorificar o nome de Jesus. A Elisângela, ela escreveu assim: eu venho testemunhar a cura do meu marido. Ele tinha um problema na coluna e os médicos disseram que ele poderia ficar em uma cadeira de rodas. Mas a minha filha apresentou ao Senhor e desde então meu marido foi curado, em nome de Jesus. Ele não sente mais dores. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Elisângela. Deus é fiel. É esse o Deus que eu acredito, que reverte situações. O testemunho dela é que o marido dela tinha um problema grave na coluna, poderia ficar numa cadeira de rodas e o Senhor reverteu a situação. Esse Deus que reverte situações está aqui presente, nessa oração. Talvez esteja falando com pessoas que não estão com um problema de saúde, mas estão com um problema financeiro. Não sabem o que vão fazer. Tem um leão hoje para derrotar. Estão sendo desafiados. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus pode mudar essa situação hoje na sua vida. Deus pode mudar a sua história hoje. Creia, confie. Uma palavra dele e tudo muda. Uma palavra dele e o dia muda. Uma palavra dele e a tua história muda para sempre. A lição de hoje é: quando Deus diz para parar. Aí você pergunta, mas Deus não diz para a gente seguir em frente? Romper? Avançar? Numa outra estação, sim. Mas existem estações que Deus manda a gente parar. E sabe por quê? Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 17, verso 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. A Bíblia diz que quando o Senhor tirou o povo do Egito, o povo de Israel, Moisés era o líder, era o pastor daqueles 2 milhões de homens, mulheres, jovens e crianças. E a Bíblia diz que estavam no deserto e chegaram num lugar chamado Refidim. E nesse lugar que não tinha água para o povo beber, eles começaram a murmurar, a reclamar, a brigar, a culpar Moisés, a culpar Deus, enfim, era uma confusão. E se você ver, aquele povo estava no deserto, com todo tipo de dificuldade. Havia mulheres grávidas, havia crianças, havia idosos e havia falta. Eles estavam entrando em uma nova estação, estavam acostumados no Egito, ainda que no Egito eles eram escravos, estavam trabalhando de uma forma humilhante, clamaram a Deus, Deus enviou a resposta, mas agora eles estavam sendo desafiados. E a Bíblia diz aqui que eles faziam suas paradas conforme o mandamento do Senhor. Isso é muito importante. Faziam suas paradas. Deus também manda a gente parar. E parar para quê? Por que Deus manda a gente parar? Porque muitas vezes Deus tem uma nova direção para a nossa vida. Muitas vezes Deus está querendo trabalhar em algo ao nosso redor. Muitas vezes Deus está querendo trabalhar em nós e Ele vai dizer, pare agora. A gente não sabe ouvir muito o pare de Deus. A gente quer continuar, tentar. 1 vez, 2, 3, 10. E vamos indo. E vamos colocando o pé aonde não é para colocar o pé.
E a Bíblia diz que ali em Refidim, o Senhor mandou eles pararem. 2 milhões de pessoas no deserto, parados no deserto. Deus nos manda parar para que descansemos. Exatamente. Descansemos nele como provedor. Descansemos nele como aquele que sabe todas as coisas. Você pode não entender, pode não perceber, mas Deus também nos para. E ai de nós se não entendermos que é tempo de parar. Talvez Deus não mande parar com tudo, mas há momentos que Deus nos manda parar para trabalhar em nosso coração. Ele quer que descansemos nele. Deus não quer que você viva ansioso. Deus não quer que você viva preocupado. Deus não quer que você viva tenso. Deus não quer que você viva, sabe, com ódio, com raiva. Até porque Deus nos manda parar, porque dentro do nosso coração pode haver, sabe, uma natureza rebelde, uma natureza que não quer se submeter a Deus, que não quer ceder ao outro, que quer apenas ganhar. Eles são como caçadores e fazem de tudo pela caça. E Deus manda parar. Parar para ressignificar. Parar para mudar a forma como conduz as coisas. Nem sempre correr, nem sempre estar avançando é sinal de que estamos crescendo, que estamos prosperando. Porque a verdadeira riqueza que Deus tem para nós é uma riqueza que não é só financeira, é uma riqueza total em todas as áreas da nossa vida. É uma riqueza na família, é uma riqueza na saúde, é uma riqueza de boas ideias, de bons pensamentos. É uma riqueza também que pode incluir finanças, ainda que esse não é o foco. Porque quando Deus quer tornar alguém rico, não se trata de alguém bem-sucedido apenas financeiramente. Uma pessoa rica para Deus é uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas. É você ter o favor de Deus de A a Z na sua vida. No Salmos 23, verso 2, está escrito: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Deus nos leva a esses lugares de descanso, esses lugares que Ele diz: pare e agora beba da minha presença, eu estou cuidando de tudo. Lugares aonde Deus te coloca e Ele dá para você liberdade, para você crescer, mas ali, não fora dali. É como se Ele estivesse dizendo para você: pare aqui, não vá adiante, fica aqui. Esse é o tempo para você ficar aqui. Ainda que tem algo aqui dentro, sabe, de nós, que diz: vai para frente, vai, faz alguma coisa. Deus diz: não, é tempo de parar. É tempo de você descansar aqui, no lugar que eu mandei você descansar. Muitas vezes Deus nos manda parar para nos testar. A Bíblia diz que ali não havia água para beber. Deus mandou que eles parassem num lugar que não havia água. Nem sempre a ausência de alguma coisa significa que estamos em rebeldia contra Deus. Nem sempre um problema quer dizer que estamos em desobediência. Eles estavam debaixo da ordem divina, mas não havia água. Ali em Refidim não havia água. E Deus estava testando o coração dessas pessoas. Por que Deus vai nos levar num lugar que não tem água? Por que Deus vai nos levar num lugar onde não tem suprimento? Não o suficiente. E a Bíblia diz que esse povo começou a ficar inquieto e contendeu com Deus e com Moisés. Se Deus trouxe você a um lugar
onde nesse lugar Ele mandou você parar, e nesse lugar, sabe, não tem aquilo que você gostaria que tivesse, não significa que você está em desobediência, significa que Deus está testando o teu coração. Exatamente, Deus está provando para ver o que há aí dentro de você. Entenda, Deus tem uma resposta para mim, para o povo. Talvez você seja um profissional, alguém que está buscando ver resultados, e você está perguntando: e agora, meu Deus? O Senhor me trouxe até aqui, eu estou debaixo da ordem divina, mas aqui não tem água, as coisas não estão acontecendo aqui. Deus pode nos levar a um lugar e não termos os resultados que gostaríamos de ter, só porque Ele está provando o nosso coração. Ah, mas Deus dá prejuízo? Em algumas vezes, Deus pode sim permitir um prejuízo na nossa vida, só para testar a nossa obediência. Porque o Deus que muitas vezes nos leva a esses lugares que não tem água, também é o Deus que pode operar milagres. E Ele pode fazer água aonde não tem água. E foi o que aconteceu em Refidim. Deus proveu água para o povo, porque Deus, Ele não depende das circunstâncias para te abençoar. Ele não depende, sabe, de você estar correndo como um doido atrás de algo. Não. Deus, Ele pode fazer um milagre aonde você está, porque Deus tem um plano. Deus também nos manda parar para nos abençoar. Se estamos debaixo de uma ordem divina, não significa que vai lhe faltar algo. O povo estava debaixo de uma ordem divina e faltou água, mas o Senhor queria abençoá-los. Deus já havia lhes dado pão do céu e carne, agora faltava-lhes a água. Ou seja, Deus mandou parar, mas Ele podia abençoar o povo. Ele tinha o poder para abençoar o povo. Tudo que o povo precisava ter era paciência. Então, você foi mandado por Deus para um lugar, Deus lhe direcionou a uma coisa e, sabe, o milagre não está vindo ali, e você está assim, sem entender o porquê que está passando por essa situação, está apertado, sabe, as coisas estão difíceis, e você está pensando até em retroceder, mas Deus manda dizer para você: se você está debaixo de uma ordem divina, Ele vai cuidar de tudo. Tenha paciência. Tenha paciência, renda-se a Deus. Renda-se a Deus aonde você estiver, renda-se a Deus, porque Deus tem um plano de te abençoar. Ele já proveu muitas coisas para a tua vida, Ele vai prover mais essa. Escreve aqui nos comentários: Deus vai prover mais essa. Por isso que o nosso amoroso Pai Celestial jamais guiaria um povo a um deserto árido para deixá-los morrer de sede. Sabe qual que é a conclusão? Você tem que conhecer o amor que Deus tem por você. Você é amado de Deus. Por isso tenha paciência. Você é amado de Deus. Ele não vai deixar você morrer na praia. Ele sabe que você está escutando as ordens divinas. Às vezes, para Deus, mais do que nossos resultados, o que importa para Deus é como você mantém o seu coração quando Ele manda você parar. É quando as coisas param ao seu redor. É quando o mês fica difícil. Você que trabalha por conta, quando o mês fica difícil e você tem que, sabe, ouvir um pare de Deus. Pare. Não é fácil. Não é fácil nós ouvirmos um pare de Deus, nós vermos as coisas parar ao nosso redor. Não é fácil, mas é necessário para conhecermos o amor que Deus tem por nós. Se Deus não te deixou até aqui, Ele não vai te abandonar. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai estar contigo, Ele vai prover, Ele vai operar um milagre. Lá em Refidim aconteceu muita tensão, porque o povo era impaciente. E mesmo assim Deus mostrou a misericórdia dele. Agora imagina se você se manter confiando em Deus, se Deus não vai operar um milagre na sua vida.
Deus trabalha no deserto, gente. Deus trabalha em lugares difíceis. E talvez você esteja num lugar extremamente difícil. E Deus está dizendo para você: ei, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar o teu cenário. Eu vou operar mais um milagre na tua vida. Aprenda. Você está conhecendo o amor que Deus tem por você. Deus está dizendo: eu nunca te abandonei. Eu não vou te abandonar agora. Confia em mim. Amém? Essa é a lição do dia de hoje. Aprenda a ter paciência. E se Deus mandou parar, você está debaixo de uma ordem divina, pare. Se Ele mandou as coisas pararem, descanse. Tenha paciência, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha ajudado você, tenha sido uma bênção na tua vida. E se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe agora com 7 pessoas. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. Eu vou orar por você. Amém? Eu vou orar por você agora no Salmo 91. Quero também te convidar a participar da Academia Quino Global. Nós vamos ter um seminário dia 14 e dia 15. Se chama Seminário de Intercessão Profética, onde eu vou ensinar para você o poder da intercessão, de como você deve orar pelos teus negócios, pelos teus filhos, em situações especiais. Tem gente que não sabe orar em situações especiais, não sabe o que fazer. Você precisa se tornar um intercessor. Eu sou um intercessor. E eu convido você a ser um guerreiro de intercessão em favor da tua casa. Quer se inscrever? Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link e vem participar. Dia 14 e 15, Seminário de Intercessão Profética. Amém? E se você tem dificuldade, entre em contato com a minha equipe através do meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E você que está aqui pela primeira vez na oração, te inscreve no canal. Você vai ver que bênção que vai ser você caminhar com a gente. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã hoje, tá? E eu vou também às 18 horas ter a oração da noite. Convido você a estar com a gente. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração agora, a tua necessidade. E se você está vivendo o que o povo de Israel viveu em Refidim, eu vim aqui como profeta para profetizar sobre a tua vida. Se Deus te mandou parar, se algo na tua vida parou, confia no Senhor. Tenha paciência, porque Deus quer ser Deus na tua vida. Não é no teu correr, não é na tua agitação, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Amém? Aprenda a confiar. Aprenda a confiar. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando. Deus está falando com pessoas. Há uma pessoa de sobrenome Weber que está aí me ouvindo, que Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor. Há uma pessoa que está aí me ouvindo. Essa pessoa tem um sobrenome diferente. Essa pessoa tem o sobrenome Formigoni. Deus manda dizer a você: escute, há um tempo de conquista que já está reservado para a sua vida. Aprenda a ter paciência no lugar que você está, porque Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Deus vai te honrar. E eu vi uma pessoa que estava segurando aqui embaixo, é como se ela tivesse uma hérnia, e eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for que está me ouvindo, eu declaro saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Declaro saúde sobre você. Tem uma mulher que está aí me ouvindo, ela é mulher de um homem que tem uma loja muito grande na cidade, e saiu uma alergia no rosto dela, e você tem buscado a cura. Jesus quis te dar saúde agora, seja curada. O Senhor te restaura, o Senhor te restaura, o Senhor está falando contigo. Nesse deserto que você passou nesses últimos meses, você não está sozinha, Deus está com você.
e está revertendo situações na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E enquanto eu estava lendo Salmo 91 aqui, o Senhor me falou de um Ramon que teve problemas familiares. Deus está intervindo no teu deserto, Ramon. Seja você quem for, aonde estiver, Jesus manda dizer isso para você, que Ele está intervindo nessa tua causa, nesse teu deserto que você tem passado na família. Amém? Posso orar por você? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Tua graça, tua fidelidade, teu amor tem nos sustentado. E não há nada, Senhor, que possa ficar entre nós e a tua promessa. Por isso confiamos em Deus. Confiamos que Deus está à frente da nossa vida. Consagramos o dia de hoje ao Senhor e cremos nas ordens divinas. E, meu Deus, se algo o Senhor mandou parar na nossa vida, ou se o Senhor mandou com que parássemos, confiamos em Ti. Pode testar o nosso coração. Confiamos que o Senhor é o nosso pastor. Conhecemos o amor que o Senhor tem por nós e que o Senhor nunca nos abandonará, jamais nos abandonará. A Tua graça está sobre nós, a tua bênção, o Teu favor repousam na nossa casa. Por isso nós oramos, Pai, por uma transformação hoje, em o nome de Jesus, uma transformação operada pelo Senhor. Aquietamos o nosso coração, descansamos em Ti e sabemos, ó Deus, que todas as coisas irão para o seu lugar. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que está aqui nos comentários agora. Cada clamor, cada pessoa que está, Senhor, numa situação onde ela está num deserto, ela está num vale, num lugar chamado Refidim. Eu oro, Pai, para que a murmuração cesse. Eu oro, Senhor, para que a transformação aconteça e que milagres sejam liberados agora sobre cada pedido de oração, sobre cada necessidade, no nome poderoso de Jesus Cristo. Haja cura, haja milagres, haja intervenção, que Deus mande água, que Deus mande água, que Deus mande provisão, que Deus abra os céus, que venha um tempo de grande graça, de grande favor sobre Ti, sobre Tua casa, sobre tudo que estiver ligado a Ti, que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra toda obra do maligno contra a Tua vida e que o Senhor traga um tempo novo, um tempo de promessas, que você seja conduzido pelo Senhor, que o Senhor te guie de forma sobrenatural, que o Senhor fale ao teu coração, o Senhor traga clareza, o Senhor traga descanso e toda incomodação dentro de você, toda raiva dentro de você, tudo aquilo que perturba você, que renda-se a Jesus Cristo. Agora, nesse momento, renda-se a Jesus Cristo. Aquilo que deixa você revoltado, aquilo que deixa você de uma forma ruim, Senhor, que neste momento a paz de Deus encha o coração dessa pessoa, encha essa casa. Também oro por todo aquele que está doente,
para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Receba cura em nome de Jesus Cristo agora. Que o poder de Deus toque a tua vida, o Senhor te cubra, guarde a tua entrada, a tua saída, da tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso dia está abençoado, está consagrado. Amém. Glória a Deus. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora, em nome de Jesus. 9 da manhã, vou estar aqui com vocês, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa.